Hoje no Passo Calcanhar vamos conhecer um craque do futebol, Franz Beckenbauer, um jogador que marcou uma geração. Beckenbauer nasceu o 11 de setembro de 1945, em Munique. Ele começou a praticar futebol num pequeno clube da terra, o SC 1906 Munique. Na sua infância, Franz Beckenbauer gostava muito de praticar vários desportos, entre os quais o ténis, onde conheceu o seu grande amigo Sepp Maier. Beckenbauer convenceu o amigo Sepp Maier a ingressar no futebol, aconselhando-o a ser guarda-redes, pois Sepp Maier não era tão habilidoso com os pés. Beckenbauer foi com certeza um dos centrais mais elegantes do futebol. Ele era um jogador bastante completo, destacava-se pela sua técnica, conseguindo fazer passes precisos e construir jogadas desde trás. Beckenbauer era peça-chave tanto no Bayern como na seleção alemã. Outra virtude de Beckenbauer era a sua visão de jogo. Beckenbauer tinha uma grande capacidade de antecipar as jogadas do adversário e tomar decisões rápidas e eficientes. Franz também era um jogador bastante versátil, pois ele poderia jogar como central, médio defensivo e líbero. Beckenbauer também chegou a fazer algumas partidas como lateral esquerdo. Em 1963, Beckenbauer esteve perto de abandonar o futebol, pois a sua namorada da altura fez uma queixa na Federação Alemã, pois estava grávida e Franz Beckenbauer não queria casar com ela. Mas graças à influência de Dietmar Kramer, alguns meses depois, Beckenbauer voltou aos treinos. O início no Bayern não foi fácil, pois é bom lembrar que o Bayern na altura não era a potência que é agora, pois na altura o seu arquirrival, o Munique 1860, atravessava uma grande fase. Já o Bayern na altura disputava as divisões inferiores do futebol alemão, mais concretamente a segunda divisão. Na primeira temporada que o Bayern fez na Bundesliga, os bávaros terminaram em terceiro lugar, empatados com pontos com o Borussia Dortmund. Logo nessa primeira temporada, na elite do futebol alemão, Beckenbauer e companhia faturaram a Taça da Alemanha, vencendo o Madridscher 4-2 na final. Esta temporada no Bayern rendeu a Beckenbauer uma convocação para a Mannschaft, que iria disputar o Mundial de 1966 na Inglaterra. Neste Mundial, Beckenbauer foi titular, indiscutível, ao contrário do seu amigo Sepp Maier, que se limitou a ser o terceiro guarda-redes da equipa. Beckenbauer teve uma participação muito positiva neste Mundial. Logo no primeiro jogo, a Alemanha goleou a Suíça por 5-0, com 2 golos de Der Kaiser. Nos quartos de final, frente ao Uruguai, Beckenbauer marcou mais um gol e nas meias finais marcou um gol importantíssimo frente à URSS de Lev Yashin. Mas no dia da grande final, a anfitriã Inglaterra iria estragar a festa aos alemães, pois vencendo por 4-2 em casa em pleno estádio do Wembley, Inglaterra matou o sonho germânico. Na temporada 1967, o Bayern teve uma temporada bastante positiva. Apesar do quinto lugar na Bundesliga, os bávaros venceram a Taça da Alemanha com direito a goleada na final 4-0 frente ao Hamburgo. O Bayern também venceu a Taça das Taças nesse mesmo ano, batendo na final o Rangers por 1-0 com gol de Franz Roth à passagem do minuto 108, garantindo o primeiro título internacional para o Bayern. Nesta temporada, Beckenbauer terminou com um registro de 47 partidas jogadas, 2 assistências e um total de 4.290 minutos jogados. A temporada seguinte não correu tão bem em termos coletivos, pois o Bayern de Munique terminou a Bundesliga no quinto lugar. Foi eliminado da Taça das Taças nas meias finais pelo Milan de Gianni Rivera e também foi eliminado nas meias finais da Taça da Alemanha pelo Bochum. Nesta temporada, Beckenbauer e a RFA também falharam o acesso ao Europeu de 1968, empatando com a modesta Albânia. Mas na temporada seguinte, Beckenbauer e seus companheiros faturaram o título inédito da Bundesliga. Apesar do Bayern ter ganho o campeonato alemão em 1932, era a primeira vez que o Bayern levantava a Bundesliga. O Bayern terminou a competição com 8 pontos de avanço sobre o Alemannia Aachen. Nesta temporada, os bávaros também levantaram a Taça da Alemanha e fizeram a primeira dobradinha da história do clube, vencendo na final por 2-1 o Schalke. Na temporada 1969-1970, o Bayern não teve uma temporada tão positiva como a anterior, pois ficou em segundo lugar na Bundesliga, atrás apenas do Borussia Mönchengladbach, e em termos internacionais as coisas também não correram bem, pois o Bayern foi eliminado pelo Saint-Étienne de França. Depois de ter vencido a primeira mão por 2-0, os bávaros perderam por 3-0 na segunda mão e foram eliminados. Nesta temporada, Beckenbauer e a RFA terminariam de jogar a qualificação para o Mundial de 1970 no México. A RFA passou em primeiro lugar no grupo, à frente da Escócia, Chipre e Áustria, destacando-se uma goleada por 2-0 frente ao Chipre, com 4 golos de Gerd Müller. Já no México, a prestação da Mannschaft foi positiva. É verdade que não teve o sucesso da edição anterior, mas ainda assim os alemães fizeram uma excelente prova. Na fase de grupos, 3 vitórias frente a Marrocos, Bulgária e Peru, com 10 golos marcados. A RFA fazia jogos consistentes, sem dar grandes hipóteses aos seus adversários. Nos quartos de final tivemos um grande jogo de futebol, frente à Inglaterra, de Bobby Charlton, Bobby Moore, entre outros.
A Inglaterra abriu uma vantagem confortável 2-0, mas aos 68 minutos Beckenbauer reduziu para 2-1, dando algum alento aos comandados de Helmut Schön. Aos 76 minutos, a RFA empataria a partida, através de Uwe Seeler, e aos 108 minutos Gerd Müller dava a cambalhota no marcador, colocando a RFA nas meias finais da competição. Nas meias finais deu-se um jogo ainda mais emocionante do que o dos quartos de final, pois o resultado de 4-3 é bem ilustrativo do que aconteceu na partida, frente à Itália de grandes jogadores como Gianni Rivera, Mazzola, entre outros. Apesar da derrota, os germânicos bateram-se frente à toda poderosa Itália de Gianni Rivera, etc. Coube à RFA jogar o terceiro lugar, onde venceu o Uruguai por 1-0 com um gol de Wolfgang Overath. Na temporada 1970-71, a trupe de Munique contava com um novo maestro no banco, o Dulatek. Apesar de ter sido contratado na temporada anterior, esta era a primeira temporada que começava ao leme do Bayern de Munique. Na primeira temporada, iniciada por Udo Lattek, o Bayern faturou a Taça da Alemanha, vencendo o Colónia na final. Em termos internacionais, o Bayern foi eliminado pelo Liverpool nos quartos de final da Taça das Cidades Confeiras, uma espécie de predecessora da Taça UEFA. Em termos de campeonato, o Bayern foi vice-campeão, ficando atrás novamente do Borussia Mönchengladbach. Na temporada 1971-72, o Bayern faturou a Bundesliga. Em termos internacionais, o Bayern foi eliminado na Taça das Taças pelo Rangers, 3-1 no agregado das duas partidas. Nesta temporada, Beckenbauer e companhia acabaram de jogar a qualificação para o Europeu de 1972, destacando-se a eliminação da Inglaterra no play-off de acesso a esta mesma competição, com uma vitória por 3-1 em pleno estádio do Wembley. É bom lembrar que o formato do europeu era bem diferente dos dias de hoje. Apenas disputado por 4 seleções, jogava-se apenas meias finais e final. Nas meias finais, a RFA venceu a Bélgica por 2-1 e na final, vitória esclarecedora por 3-0 frente à União Soviética. Esta temporada foi muito boa em termos coletivos e individuais para Beckenbauer. Realizou 47 jogos, marcou 7 golos e fez 8 assistências. Mas a coroação da temporada veio com a premiação da Bola de Ouro da France Football, que elege o melhor jogador do mundo. Beckenbauer também foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista World Soccer. Na temporada 1972-73, o Bayern e Beckenbauer tiveram uma temporada muito boa. O Bayern revalidou o título da Bundesliga com mais 11 pontos do que o Colónia. Em termos internacionais, o Bayern disputou a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Nesta competição, o Bayern foi eliminado nos quartos de final, mas até lá o Bayern eliminou o Waterford United com direito a goleada por 6-0, prefazendo 7-1 na totalidade dos dois jogos. Nos oitavos de final, o Bayern protagonizou um verdadeiro massacre, pois destroçou o Omonia do Chipre, vencendo por 9-0 e 4-0, fazendo um total de 13-0 no agregar dos dois jogos. Nos quartos de final, o Bayern de Munique não conseguiu superar o todo-poderoso Ajax de Cruyff e companhia. Na primeira mão, o carrossel holandês deixou tonto o Bayern, que foi goleado por 4-0. Na segunda mão, o Bayern ainda venceu por 2-1, mas não foi suficiente para vencer a eliminatória. Nesta temporada, Beckenbauer realizou 51 jogos, marcou 7 golos, fazendo 6 assistências, fazendo um total de 4.560 minutos jogados. A temporada de 1973-74 com certeza será inesquecível para o Bayern e também para Beckenbauer, pois nesta temporada o Bayern sagrou-se tricampeão alemão com mais um ponto do que o Borussia Mönchengladbach de Berti Vogts. Em termos internacionais, o Bayern fez história, pois foi a primeira equipa alemã a sagrar-se campeã da Europa. A caminhada da trupe de Munique começou na primeira fase frente aos suecos do Åtvidaberg. Na primeira mão, o Bayern de Munique venceu por 3-1, mas na segunda mão, os bávaros saíram derrotados pelo mesmo resultado, forçando um desempate por grandes penalidades, onde o Bayern venceu por 4-3. Nos oitavos de final, um embate frente à equipa alemã, vitória da trupe de Munique frente ao Dinamo Dresden. Na primeira mão, o Bayern venceu por 4-3, já na segunda houve um empate a 3 bolas, fazendo um total de 7-6 no agregar dos dois jogos. Nos quartos de final, o alvo a bater foi o CSKA de Sofia, de grandes jogadores como Dimitar Penev, entre outros. Mas o Bayern não se acovardou, vencendo na primeira mão com um sólido 4-1. Esta partida teve contributo de Beckenbauer, pois foi o autor do segundo gol dos bávaros. Apesar da derrota por 2-1 na segunda mão, o Bayern reservou o seu lugar nas meias finais. Nas meias finais, o adversário foi o desconhecido Újpesti Duzja, da Hungria. Na primeira mão, registou-se um empate a uma bola.
mas na segunda mão o Bayern obteve uma vitória sólida, por 3-0. Com esta vitória, o Bayern assegurava a sua primeira presença na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. O adversário era o também estreante nestas andanças, o Atlético de Madrid, de grandes jogadores como Luís Aragonés, Benegas, etc. O jogo realizou-se em Bruxelas. Nesta partida, deu-se um jogo muito tático, sem grandes oportunidades de gol. O 0-0 arrastou-se até aos 114 minutos, quando Luís Aragonés, na execução de um livre direto, fez 1-0 para o Atlético de Madrid. Quando toda a gente pensava que o Atlético de Madrid levaria a taça para casa, um remate a 30 metros da baliza executado por Schwarzenbeck empatou a partida. Mas segundo as regras da altura, caso houvesse empate no fim dos 120 minutos, seria necessário disputar-se uma partida de desempate, que se realizaria no dia seguinte. Nesta partida, o Bayern massacrou por completo o Atlético de Madrid, com um direito a goleada por 4-0. Mas esta temporada não acabava aqui, pois era ano de Mundial que se realizaria na República Federal da Alemanha. Com o Mundial em casa, os comandados de Helmut Schön queriam dar uma alegria aos seus adeptos. A RFA chegou a este Mundial como uma das grandes favoritas, pois o Bayern, que tinha acabado de sagrar-se campeão europeu, constituía a espinha dorsal desta seleção. A RFA foi sorteada no grupo 1, juntamente com Chile, Austrália e a República Democrática da Alemanha. É bom lembrar que, por razões políticas, a Alemanha estava dividida em dois países, a RFA, de influência ocidental, e a RDA, de influência soviética. No primeiro jogo, a RFA venceu por 1-0 o Chile, com gol de Paul Breitner e com assistência de Beckenbauer. Na segunda jornada, vitória fácil 3-0 frente à Austrália. Mas na terceira jornada, um jogo histórico, pois nunca na história do futebol as duas Alemanhas se tinham defrontado em mundiais. Mas a vitória sorriu para os comunistas, que venceram por 1-0. Apesar da derrota, a RFA conseguiu classificar-se para a segunda fase de grupos. É bom lembrar que na altura, o formato do Mundial era bem diferente. Depois da primeira fase de grupos, era necessário disputar-se uma segunda fase de grupos. Quem vencesse esse grupo passava para a final e o segundo lugar classificava-se para o jogo de terceiro e quarto lugar. Nesta fase de grupos, Beckenbauer e companhia não deram hipóteses, venceram os 3 jogos, 2-0 à Jugoslávia, 4-2 à Suécia e 1-0 à Polónia, respectivamente. 20 anos depois, a Alemanha estava novamente numa final de um Mundial. O dia era 7 de julho de 1974. O Olímpico de Munique estava cheio. Preparava-se um verdadeiro duelo de titãs. De um lado, tínhamos a Holanda de Cruyff, Neyskens, Kaiser, Retzenbrink, etc. Comandados por Rinus Michels, os holandeses faziam história. Além de ser a sua primeira final em mundiais, os holandeses encantavam o mundo com o seu estilo de jogo inovador. Conhecido como o carrossel holandês, esta tática caracterizava-se por pressão constante, movimentação intensa e rápida e a troca de posições entre os jogadores. Do outro lado estavam os donos da casa, comandados por Helmut Schön. A RFA destacava-se por um estilo de jogo eficiente e disciplinado. A RFA também jogava muito com o físico, pois detinha muitos jogadores robustos e de porte atlético no seu plantel, muito importante para vencer as divididas com o adversário. Mas a partida não começou de feição para os alemães, pois logo aos 2 minutos, Johan Neskens de penalti abriu o ativo para a Holanda. Aos 25 minutos, Paul Breitner, também de penalti, empatou a partida. Aos 43 minutos, Torpedo Müller fez o 2-1, levando o Olímpico de Munique à loucura. Na segunda parte, não se verificou quaisquer alteração no resultado. Fim de jogo e o mundo é dos alemães. Na temporada seguinte, mais uma taça dos clubes campeões europeus para o Bayern de Munique. A caminhada começou na segunda rodada, frente aos alemães do Magdeburgo. O Bayern venceu 3-2 e 2-1 respectivamente, totalizando um 5-3 no agregado dos dois jogos. Nos quartos de final, logo a bater Ararat Yerevan, onde o Bayern venceu por 2-0 na primeira mão e perdeu por 1-0 na segunda. Mas na segunda mão, o Bayern venceu por 2-0. Na final, o adversário era o Leeds United. Apesar de um jogo muito polémico, o Bayern venceu os ingleses por 2-0. O Bayern recusou-se a participar no Mundial de Clubes, como fez no ano anterior. Na temporada seguinte, Beckenbauer arrecadou mais uma taça dos clubes campeões europeus, igualando o recorde do Ajax de Cruyff ao conquistar o tricampeonato europeu. A caminhada começou frente ao Jonas Hesch do Luxemburgo. No agregado, o Bayern venceu por 8-1. Na próxima fase, vitória sobre o Malmö da Suécia. Apesar da derrota por 1-0 na primeira mão, o Bayern venceu por 2-0 na segunda.
Nos quartos de final, a vitória por 5-1 no agregado frente ao Benfica. Depois do nulo na primeira mão, Beckenbauer e companhia massacraram as águias na segunda, vencendo por 5-1. Nas meias finais, mais uma vitória, desta feita frente ao Real Madrid. Na primeira mão, registou-se um empate a uma bola, mas na segunda mão o Bayern venceu por 2-0. Na final, a vítima foi o Saint-Étienne, onde o Bayern venceu por 1-0 com um golo de Franz Roth à passagem do minuto 57. Mas desta vez o Bayern optou por jogar o Mundial de Clubes, batendo o Cruzeiro, vencendo 2-0 na Alemanha e empatando 0-0 em Belo Horizonte. Neste ano, Beckenbauer ainda seria vice-campeão do europeu, perdendo nos penaltis para a Checoslováquia. Também neste ano, Beckenbauer foi premiado mais uma vez com o Ballon d'Or da France Football, considerado mais uma vez o melhor jogador do mundo. Em 1976, Beckenbauer seguiu as pisadas de muitos outros craques que escolheram jogar nos Estados Unidos numa fase mais descendente da carreira. O clube escolhido foi o New York Cosmos, que no ano anterior tinha contratado Pelé. No seu primeiro ano, Beckenbauer faturou a Soccer Bowl. Beckenbauer ainda tinha esperança de jogar o Mundial de 1978, mas não foi escolhido, pois o treinador Helmut Schön o considerava velho demais para jogar o Mundial. Nos Estados Unidos, Beckenbauer venceria mais duas vezes o Soccer Bowl, em 1979 e 1980, respectivamente. Jogar o Mundial de 1982, na Espanha, Beckenbauer regressou à RFA para jogar no Hamburgo, onde faturaria a Bundesliga de 1981 e 82, mas ele não foi convocado para o Mundial e por isso Beckenbauer resolveu deixar o Hamburgo para fazer o seu último ano de carreira nos Estados Unidos. Depois de terminar a sua carreira de jogador, começou uma carreira de treinador, relativamente vitoriosa, pois venceu o Mundial de 1990 com a Alemanha, a Taça UEFA de 1996 e a Bundesliga de 1994 com o Bayern, e também desempenhou a função de presidente do Bayern até 2009. Mas no dia 7 de janeiro de 2024, em Salzburgo, Beckenbauer partiu e deixou um legado enorme no futebol, pois apesar de ter partido, Beckenbauer será sempre imortal no mundo do futebol.